acostumados, quando eu venho aqui à frente, eu sempre projeto vários slides, como se fosse uma aula, porque isso me dá um controle do tempo também. Mas hoje o Espírito disse: você vai falar para incutir o Espírito Santo nas pessoas. Então o texto hoje ele vai se basear no Espírito Santo, como nós vimos aqui agora há pouco, aquela música que foi cantada pelo grupo de louvor, né? Que falava do Espírito Santo. Vem Espírito Santo como um sopro, como um vento. O que é o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que muitos de vocês fazem e eu também fazia. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Se nós já fomos batizados? Essa é uma pergunta também que muitas vezes nós fazemos. O que é o Espírito? Quem é? Para que serve? Então vamos ler o texto de hoje que se encontra em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler na minha versão revisada, Almeida revisada e atualizada. O verso 1 do capítulo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhe das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E o verso 8, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Graças e gratos por tudo, gratos por este dia, por esta manhã. Estejai aqui entre nós, Senhor, e fala-nos. Fala-nos da Tua palavra, fala-nos do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Visita aqui o coração de cada um, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado porque aqueles que vieram aqui hoje, o Senhor os conduziu para que o Espírito pudesse estar presente na vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por estas palavras e fala-nos, Senhor. Fala-nos com o Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Primeiro de tudo, eu queria fazer um preâmbulo aqui sobre o livro de Atos. Porque por que será que existe esse livro? Se a gente for ver num panorama mais amplo, nós notamos que existiram os 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, o evangelista, foi o autor também desse livro chamado Atos dos Apóstolos. É como se fosse uma continuação daquilo que ele escreveu. Vamos supor assim, ele escreveu o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que ele preparou os seus apóstolos, e Cristo foi crucificado. E ele fez, então, o seu papel, que foi a remissão dos nossos pecados. E ele sacrificou por nós, por cada um dos pecados, porque nós somos pecadores. Então, terminou o livro de Lucas. Mas Lucas continuou escrevendo esse livro, que chama-se Atos dos Apóstolos, que até então não tinha um nome. Ele escreveu para esse amigo, provavelmente um amigo chamado Teófilo. E ele quis esclarecer o que aconteceu depois da ascensão de Cristo. Então, é um livro que dá uma continuidade. É como se fosse falar, olha, não terminou aqui, isso continua. Esse livro de Atos foi escrito mais ou menos 64 anos depois de Cristo. Então, Cristo nasceu, ano 0, 33 anos ele viveu, morreu na cruz, e os outros 28 anos refletem esses escritos que pertencem a Lucas. E Lucas escreveu com muito detalhe, porque provavelmente dizem que ele era um médico, e médico tem essa mania de muitas vezes ser muito detalhistas em alguns momentos, porque precisa, né? Imagine se fosse, vai operar, opera dá uns pontos aí de qualquer jeito, vê lá o que tem, está tudo certo. Ninguém vai saber o que aconteceu. Então, Lucas era detalhista. E Lucas foi um discípulo de Paulo. E interessante que Lucas, ele não conviveu com Cristo. Ele escreveu tudo, desde o nascimento. Ele escreveu sobre João o Batista, ele escreveu com detalhes a vida de Cristo, os milagres, mas ele não conviveu. Ele recebeu, ele ouviu, tudo isso foi dirigido pelo Espírito Santo. Então é uma continuação sobre a vida de Cristo e o que ele pregou e o que ele quer de nós. E aqui eu gostaria de deixar bem claro que o que os evangelhos disseram é o seguinte. Em Efésios 2:8, Paulo escreveu o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o evangelho colocou isso como um ponto. Quem foi? Cristo. Cristo foi o que está escrito aí. Pela graça sois salvos. Não vem de vós para que vocês não fiquem cheios, não vem através de obras. Mas será que tudo termina aí? Nós fomos salvos. Muitos daqui, com certeza, eu tenho certeza absoluta que pode-se dizer, eu sou salvo, eu tenho Cristo no meu coração. Mas a pergunta é, e agora? O que vocês vão fazer? É como no primeiro amor, né? Eu lembro, vocês também muitos se lembram, o dia que vocês receberam Cristo e tiveram aquela transformação, ficaram felizes. Uma coisa que é inigualável, inimpensável, sei lá, uma alegria interna, uma alegria tão intensa. Mas será que isso termina aí?
Essa é a pergunta que Lucas faz em Atos dos Apóstolos e que o Espírito faz para cada um de nós. A vida continua. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar aquilo que Cristo falou. Ide e pregai. Ide e pregai o Evangelho a todos os locais, a todos os cantos, aos confins da terra. Mas para isso a gente tem que estar preparados. Então vamos lá. Vamos começar a ler o livro passo a passo. Verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse primeiro livro é aquele Evangelho de Lucas. Ele está dizendo a esse Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É o que eu já falei. Ele deu os princípios e ele disse claramente para que veio. E ele diz: eu vim para salvar a cada um de nós. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. É o que esses 11 versos que nós lemos está dizendo. Ele disse e falou o que deve ser feito e depois ele foi elevado aos céus. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui eu vou fazer um preâmbulo. Eu vou recordar para vocês algumas coisas que estão escritos lá também nos evangelhos e no livro de Lucas. No capítulo 4, no livro de Lucas, no capítulo 13, está escrito sobre o batismo de Cristo, o batismo nas águas. E João dizia sempre: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Isso ele disse lá no Evangelho de Lucas. E quando ele foi batizado, veio como um símbolo uma pomba e desceu sobre ele, e naquele momento uma voz disse: ouviu-se uma voz do céu que disse: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Interessante isso, né? Por que será que teve que acontecer o batismo de Cristo, se Cristo era um homem que veio encarnado, mas era cheio do Espírito, era um homem que estava aqui, que era o Filho de Deus, mas ele foi batizado por João. Ele não tinha pecado. E João Batista dizia: arrependei-vos a todos. Mas ele foi batizado. Ele cumpriu um ato. Aqui nos cabe também cumprir. É só para demonstrar. É para mostrar que nós temos que fazer este ato para mostrar que nós somos filhos de Deus, que nós somos aceitos por Ele, que nós confessamos os nossos pecados. Então ele cumpriu ele não precisava. Por isso que João Batista disse: eu não tenho nem a honra de calçar ou descalçar-lhe as sandálias. E o interessante também é que Cristo foi levado pelo Espírito, diz, continuando lá. O Espírito Santo levou Cristo para ser tentado por Satanás. É estranho isso também, não é mesmo? Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias,
ao fim dos quais teve fome. E aqui também tem os pontos que Cristo quer nos mostrar. Quando ele diz, o diabo diz, olha, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães, você tem poder. Ele diz, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, isso está escrito na palavra. Isso está escrito na Bíblia. Nesse ponto, Cristo, ele não entrou em luta corporal. Ele podia chegar e falar, sai Satanás, e baixar o fogo em cima dele, ele tinha esse poder. Mas ele disse simplesmente, não viverás apenas do pão, mas da palavra que vem de Deus. Isso é para mostrar a nós que para nós termos um enfrentamento contra o maligno, nós temos que orar, jejuar, buscar a palavra, porque não só de pão vive o homem. E Cristo naquele tempo, ele só tinha o conhecimento, só tínhamos naquele tempo de Cristo o Velho Testamento. E ele trouxe essa palavra do Velho Testamento. Então mostra que nós também precisamos estar aqui no combate. Durante todo esse combate nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que orar, jejuar, mas buscar na palavra o nosso alimento. E Satanás continuou ali. Levou ele no pináculo do templo e disse, olha, pula daí. Você não é o poderoso? Pula e dá uma ordem para os seus anjos, para que você seja amparado. Se és o Filho de Deus, pula daí e ordena aos teus anjos para te amparar. E Cristo disse, olha, eu não preciso provar o poder de Deus. Eu não estou aqui para provar o poder de Deus. Então aqui eu vou dizer o seguinte. O Espírito Santo não é para provar o meu poder, a força. O Espírito Santo é para te encaminhar, para te amparar, para te dar forças para resistir nesses tempos. E o diabo é insistente, né? Ele levou no monte e disse, olha, está vendo tudo isso daqui? Se me adorares, será tudo seu. Mas Cristo disse, adorarás somente ao teu Deus, com toda a sua força e com toda a sua inteligência, como está escrito nos 10 mandamentos. Adorarás somente a Deus. E só Ele darás o culto. E com isso, o Satanás se recolheu. Ele não teve que falar, sai, e tal, e vem a força. Não, ele disse apenas por palavras. Ele derrotou Satanás. Ele quebrou Satanás apenas com a palavra que está escrito aqui. Então, o que eu queria dizer é, o Espírito Santo é necessário nos dirigir para que a gente possa ter nos momentos de embate, de combate, a palavra certa. Para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o que está escrito em Efésios 6:12, que diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o espírito, potestades. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, sim. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm lutas internas, têm problemas. Cada um tem a sua cruz para carregar aqui entre nós.
Eu sei que isso acontece. Às vezes é saúde, às vezes é um problema de doença, às vezes é um conflito familiar, às vezes é um relacionamento pai e filho, às vezes é um problema no trabalho, entre colegas de escola. E hoje nós vivemos num conflito político. Isso é claro. Nós estamos vivendo um momento de grandes dificuldades. Nós estamos vivendo num momento realmente que, se nós pensarmos como homens, nós estamos vivendo que talvez seja um momento que haja uma divisão entre ser isso ou ser aquilo, ser A ou ser B. Mas agora Cristo e Paulo disse, olha, a sua luta não é contra a carne, é contra o espírito, é contra os espíritos malignos. A sua luta é uma luta espiritual. Então, quando vocês orarem, orem no Espírito. Orem dirigidos pelo Espírito Santo, porque realmente a nossa luta hoje não é mais contra a carne. Porque vocês têm visto que lutar contra a carne pela força tem sido aí difícil. Mas a promessa de Deus é que isso não vai acontecer. Porque no mundo espiritual, o Senhor já determinou. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que nós vivemos pelo mundo espiritual. Voltando aqui à palavra, ele se apresentou no verso 3, diz assim, a esses também se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Eu queria só lembrar algumas coisas, né, de fatos que aconteceram. Vocês se lembram de Tomé? Tomé era como nós, né? Ou como eu. Só acredita vendo. E vocês sabem o que aconteceu. Muitos viram, alguns não creram, e ele diz, bendito é aquele que não viu e creu. Mas Tomé, ele falou, olha, eu não sei não se esse Cristo ressuscitou. Eu só acredito se eu ver que a mão dele tem aquele buraco, o furo, a cicatriz. Se ele tem um ferimento aqui do lado onde o soldado furou. Porque se tudo isso eu ver, eu vou crer. E às vezes a gente precisa ter esses momentos. E ele diz, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis. Não foi só isso, não é? Muitas outras coisas aconteceram depois que ele veio e ressuscitou. E ele se apresentou vivo. Continuando, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. O que é que era isso? Porque Cristo já ia partir. Ele já tinha formado os seus profetas, os seus discípulos. Eles iam caminhar, eles iam sair para o mundo, mas ele disse, olha, ainda não saiam daqui. Ainda não vão ainda para a batalha que vocês vão ter que enfrentar. E ele diz no verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias.
Então, o que está dizendo o Espírito? O Espírito está dizendo o seguinte para vocês e para nós: não saiam para a luta sem estar revestido com o Espírito Santo. Não saiam do lugar onde vocês estão e querer ir com a força de vocês, partindo para ser aqueles que vão levar a palavra, levar a presença, levar o perfume de Cristo para outros. Ele disse, olha, não saia de Jerusalém, não saiam ainda de Jerusalém. Isso quer dizer o seguinte: para que eu possa ser aquele que vai levar a palavra, aquele que vai dar continuidade, aquele que vai cumprir aquilo que Cristo disse, que Cristo nos ordenou, é necessário que eu seja cheio do Espírito Santo. É necessário que eu tenha o Espírito Santo. É necessário que eu viva o Espírito Santo. Por isso que ele disse, não saiam de Jerusalém ainda, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque naquele tempo eles viviam sob a pressão, sob o comando dos romanos. Eles estavam sob o domínio dos romanos. E ainda o povo tinha essa impressão, ou essa vontade que viesse um libertador. Aquele que tirasse uma espada e fosse para cima dos romanos e libertasse, confrontasse e os derrotasse. Como foi Davi um libertador? Eles esperavam isso. Então eles perguntaram, então Senhor, vai chegar esse tempo? Quando que vai ser isso? O Senhor voltou. Quando que o Senhor vai tirar a espada para enfrentar e nos libertar? E ele responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aqui eu faço um contratempo, né? Nós todos aqui estamos pedindo muitas vezes que Cristo volte logo, não é? Nós queremos que Ele volte. E Ele vai voltar. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, quando? Não vos compete saber. Nem Cristo sabia, nem Cristo sabe. Ele diz, nem compete ao Filho saber, mas é ao Pai que compete. Mas Ele vai voltar. O que eu diria é, se preparem. Se preparem porque vai chegar esse dia sim. Ele vai voltar. Porque aqui está escrito, não vos compete conhecer o tempo ou épocas, mas é de exclusiva autoridade do Pai. O Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, muitas vezes nós ficamos aflitos, porque nós achamos que ouvimos rumores de guerra, e tem rumores de guerra. Nós achamos aí rumores de tsunamis, rumores de terremotos, desavenças, mortes, guerras entre o próprio povo ali, escolhido por Deus ali em Jerusalém, desavenças de todos os lados, são os sinais. Provavelmente são os sinais, mas não nos compete conhecer o tempo ou épocas. Não fiquem aflitos pensando, vai chegar, então tal dia vai chegar. Ele vai chegar, mas não nos compete saber quando. E o mais importante é o que está escrito,
no verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui eu gostaria de pôr alguns pontos importantes. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não pensam que isso no grego, a palavra poder, ela se refere a dínamo. Dínamo é como se fosse uma energia interna. Esse poder não é aquele poder de falar, meu braço é forte, eu sou aquele que vai lá e batalho e luto, eu sou. Não, é o dínamo, é a energia que vai fazer você ir para frente, para você não ficar parado, para você sair do local onde você está. Como ele disse, vocês vão sair de Jerusalém, vão para Samaria e vão para os confins. Então, essa energia, esse dínamo que vai fazer com que vocês caminhem para frente, que vocês tenham força para poder dizer aos seus pares, aos seus amigos, primeiro na sua família, primeiro na sua vizinhança, primeiro nos seus amigos, sobre Cristo. Quem é Cristo? Para que Cristo está aí? Por que Ele veio? E depois vocês vão sair no seu bairro, depois vocês vão sair lá para a sua cidade inteira, e vocês vão sair para o estado, para o país, para o mundo, talvez. Mas antes recebam esse dínamo, esse poder do Espírito Santo. Esse poder vai capacitar vocês de colocar mãos sobre pessoas e fazer curá-los. Esse poder vai fazer com que vocês tenham a força de ter a sabedoria de falar a palavra certa nos momentos difíceis. Esse poder vai fazer com que vocês, um dia, quando vocês forem confrontados politicamente, vocês vão poder dizer a palavra correta, porque o Espírito Santo vai orientar vocês nesse momento. Não fiquem aflitos com isso. Vocês vão poder colocar, como diz, a mão e expulsar demônios. Sim, tudo isso é possível, mas isso não é o objetivo. O objetivo é ir pregai. E nessa caminhada, você vai ter enfrentamentos. E nesses enfrentamentos, então, o poder do Espírito Santo atuará sobre vocês. Não é para ser eu. Não é para dizer, eu quero isso, eu quero ter esse poder. É para que vocês possam caminhar. A energia para que vocês possam sair. É isso que ele está dizendo. E recebereis poder. Não é um poder para dizer, eu sou, para se vangloriar, para dizer, eu sou diferente. Não, é na caminhada que vocês vão encontrar as dificuldades. É na caminhada que vocês vão colocar a mão. É que na caminhada que vocês vão ter um enfrentamento, como foi dito lá em Paulo, Efésios 6:12. Vocês enfrentarão os espíritos malignos, vocês terão confrontos, vocês terão lutas, batalhas, mas o Espírito Santo vai dar esse conforto e a certeza que vocês irão vencer. E aqui, então, se completa a profecia de Lucas, né? Que Lucas lá atrás disse, quando João Batista disse, vai vir um outro que vai batizar em nome do Espírito Santo. Então, nesse momento se cumpre a profecia dita por João Batista e todas as profecias do Velho Testamento. Aquele clássico que está escrito lá no Velho Testamento, que diz assim,
Joel 2:28. Obrigado. Acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É isso que é a promessa do Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito, vocês profetizarão, terão sonhos, e vocês verão acontecer coisas que vocês nem criam, que vocês nem tinham entendimento. Vai acontecer isso sim. Então era isso que é o Espírito Santo. Como foi dito aqui numa das músicas que o grupo de louvor cantou hoje, sobre o Espírito Santo. Venha o Espírito Santo. É um sopro, é um vento, é um dínamo, é uma força. É algo que nós precisamos ter. Porque sem ele não adianta a gente querer tentar ir para frente. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Nós precisamos disso. Não para que a gente se glorie. Não para dizer que eu sou diferente. É para que vocês possam caminhar com certeza. É para vocês terem a certeza que vocês estão indo no caminho certo. Receba esse Espírito Santo hoje. Recebam o Espírito Santo hoje. Se você foi batizado e tem certeza de que da sua salvação, é necessário dar um passo a mais. É necessário ter o Espírito Santo. Muitas vezes acontece da gente ter a experiência com o Espírito Santo, mas aquela coisa ficou, virou uma rotina. E hoje eu sou assim meio frio, né? Eu sei que existe o Espírito Santo. Eu sei que fui salvo. Eu sei que... Mas me falta alguma coisa. Falta esse dínamo. Falta esse poder, entre aspas, que é o Espírito Santo. Então eu diria, peçam o Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele diz, o Espírito vai dar a cada um o dom, mas não é o dom que eu quero, é o dom que ele quer. Para que ele quer que vocês tenham dons do Espírito Santo? É para o engrandecimento do corpo de Cristo, não é para o engrandecimento do eu. É para um fim proveitoso. É isso que é ter o Espírito Santo. Porque vocês terão os frutos. São vários os frutos, não é? Benignidade, bondade, sabedoria, domínio próprio e vários outros. Mas ele não quer que isso seja alguma coisa que vai me tornar orgulhoso. É para cumprir a promessa, os planos de Cristo, os planos de Deus que está em sua vida. Cada um de vocês tem um plano. Deus tem um plano na vida de cada um. E Ele quer cumprir. Basta eu dizer, venha Espírito Santo, venha sobre mim. Atua sobre mim, Senhor, para que eu possa caminhar e cumprir aquilo que o Senhor quer de mim. Para que eu possa ir, para que eu possa pregar, para que eu possa falar, para que eu possa ir nos confins do mundo. Ide e pregai. É para essa finalidade, é para essa caminhada que Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E eu vou dizer aqui, continuando a leitura. Dito estas palavras,
foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Imagina que fosse como um dia de hoje. Um dia bonito, um céu, um sol claro. De repente, Cristo está subindo aos céus. E eles lá olhando. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Imagine isso. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele virá de um modo agora diferente de como ele veio. Quando ele veio como uma criança que nasceu lá naquele estábulo, não é? Mas quando ele voltar, ele vai voltar em pompas. Ele vai voltar de tal maneira que todos os olhos o verão, diz aqui. Todos os olhos o verão. Então ele não vai voltar como uma coisa que ninguém vai perceber. Todos os olhos o verão. Todos. Não é 1, nem 2, nem 3, é todos. Então, eu nem sei, nem imagino como deve ser. Mas vai ser uma coisa fantástica, né? Vai ser uma coisa gigantesca. Eu não sei o que vai acontecer. Mas ele vai voltar com toda a pompa. E ele vai voltar. Ele vai voltar porque prometeu voltar. E antes que ele volte, que nós, a cada um, cumpra aquilo que é a promessa de Deus, a promessa de Cristo, a promessa do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma promessa. Cada uma das vidas de vocês tem aquilo que se cumprir. Mas, para que isso aconteça, é preciso eu estar cheio do Espírito Santo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei quando, mas a própria palavra diz: quando toda a Escritura for propagada no mundo, e todo joelho dobrará, quando todos os joelhos ouvirem sobre Cristo, ele vai voltar. E então o que eu queria dizer é: se preparem com o Espírito Santo aquilo que é a sua parte. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E sabe que eu vou contar aqui um segredinho. Não é um segredo, né? Está na Bíblia. É o seguinte: quando a gente vai ler sobre os dons do Espírito Santo em Coríntios, não precisa abrir, sabe? Porque é muito extenso, né? Em 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons do Espírito Santo. Então, se você abrir na sua casa ou anota aí, 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. E depois ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, no capítulo 14. Então, 1 Coríntios 12, ele diz os frutos do Espírito. Então, ele vai enumerar os frutos do Espírito Santo. No verso 14, ele vai falar sobre os frutos.
do Espírito Santo. Então, quem tem os dons vai ter isso. Interessante que no meio tem o capítulo 13. E claro que todos sabem, 1 Coríntios, capítulo 13, o que é? É sobre o amor. Então, tem os dons, tem o 13 que ele faz todo um desenvolvimento sobre o amor. E no 14 ele fala sobre os frutos. Por que ele fez isso? É uma coisa interessante, né? Que a gente não percebe. Mas o 13 ele fala sobre o amor. Por quê? Porque para que você possa ter os frutos do Espírito e os frutos do Espírito poder atuar na sua vida, é preciso você ter o amor ágape, o amor fraternal. E o primeiro verso do capítulo 13 de 1 Coríntios diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dê o meu corpo para ser sacrificado, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine, não é? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Olha que coisa interessante. Então, Paulo fala sobre os dons, e ele fala no meio sobre o amor, e depois ele vai falar, então, sobre os frutos. Mas ele fala, é preciso ter o amor aí no meio. Não adianta eu só querer fazer, eu só querer ir, eu só querer isso, eu só querer expulsar, eu só querer curar, eu só querer fazer isso. Não. O fundamento é isso. E o verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios 13, então, 1 Coríntios 13, 13, o último verso diz aqui, está escrito ali, ó, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé, quando você estiver junto na glória, já não precisa ter mais fé, você já está lá. Você não vai ter mais a esperança, porque a nossa esperança é um dia estar lá. E nós estaremos lá. Então, vai ter a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança vão passar, porque um dia nós estaremos na presença lá. Mas o amor continua, porque Deus é amor. Então, era isso que eu queria dizer também. É preciso ter o Espírito Santo, mas é preciso ter o amor. É preciso primeiro buscar o fruto do Espírito Santo, que o maior fruto é o amor. Não é o poder. Não é ter poder. Não é ter só energia. Não adianta eu ter só dínamo, só energia. É preciso eu ter amor. É isso que diz. O mais importante é ter o amor, para que a gente possa poder caminhar, então. Muitas vezes a gente tem medo, não é? Na nossa caminhada. A gente tem medo que o maligno intervenha na nossa vida, no nosso dia a dia. E é um fato, sim. Ele está aí. O diabo está aí rondando para roubar, mentir, matar. Mas existe uma promessa em 1 de João 5,18. 1 de João 5,18 diz assim: o maligno não lhe toca. Se você é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você for protegido pelo Espírito Santo, se você estiver com o Espírito Santo em sua vida, o maligno não lhe toca. Isso são as promessas. Quando diz Deus, aquilo que vive em mim
é maior do que aquilo que existe no mundo. É isso que nós precisamos ter, a presença do Espírito Santo na nossa caminhada. Eu vou pedir aqui, aqueles que quiserem ter o Espírito Santo, aqueles que quiserem ter um renovo do Espírito Santo, fiquem em pé e vamos orar para que isso aconteça. Vamos orar para que o Espírito possa atuar sobre nós. Aqueles que querem ter mais do Espírito Santo, eu vou pedir para que vocês fiquem em pé e vamos orar. Vamos orar cada um no profundo do seu coração, buscando, confessando os nossos pecados e dizendo: Senhor, eu preciso desse teu Espírito. Que venha o teu Espírito sobre nós, Senhor. Cada um de vocês, eu vou pedir para que vocês supliquem isso dentro do coração de cada um. Eu vou orar junto também para que o Espírito possa estar entre nós, entre cada um. Que o Espírito seja como um reforço, um dínamo, uma energia que vai fortalecer a cada um de vocês. Aquilo que cada um possa, Senhor, eu posso caminhar, que eu quero caminhar no meio do mundo, que eu quero ir nos lugares difíceis, longínquos, eu quero levar a tua palavra. Eu quero levar, Senhor, a palavra, Senhor, em todos os locais. Aos meus familiares, aos meus vizinhos, aos meus amigos, onde eu andar, que o teu Espírito seja conosco. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos na tua presença, Senhor. Venha com o teu Espírito sobre cada um aqui, sobre cada uma vida aqui, Senhor, como um vento, Senhor, como um vento que vem, Senhor. Aquele vento que transforma, Senhor, nós te pedimos isso, Pai. Venha sobre nós, Pai. Que o Senhor esteja sobre nós, Senhor. Que o teu Espírito habite sobre cada um aqui, visite a cada um, Pai. Venha com o teu Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, visite-nos a cada um, Pai. A quem estiver aqui, Senhor, aqueles que quiserem que abra o coração para que o Espírito possa habitar em vocês, Senhor. Diz assim: o Espírito está aqui, Pai. Visita, Senhor. Aqueles que estiverem ouvindo também pela live, Senhor, que o Espírito esteja sobre eles, Senhor. Desça Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, Pai. Renova o Espírito, Senhor. Venha como fogo, como aquela língua de fogo, como veio no dia de Pentecostes sobre cada um, Pai. Que o teu Espírito esteja sobre nós. Que o teu Espírito Santo seja aquele que nos conduza com a energia, o dínamo e o poder, Senhor, que vem de ti. Que nos capacite, Senhor, para falar da tua palavra. Que nos capacite, Senhor, a enfrentar o diabo com palavras, Senhor. Com palavras que vêm da tua palavra, da tua Bíblia, Senhor. Que nós possamos ler, entender, Senhor, e sermos cheios da palavra, Pai, onde nós andamos, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Caminha sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, e seja cheio, encha cada um aqui do teu Espírito Santo nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Eu passo a palavra agora para a dirigente, por favor. Se tiver algum aviso, né? Bom dia de novo.